Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje a igreja lê o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Porém, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai em minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Meus irmãos e irmãs, o finalzinho do evangelho de hoje diz que muitos ali acreditaram nele, porque disseram que ele realizou sinais. Primeiro, a meditação que a gente faz hoje é uma chamada de atenção para com as obras que Jesus realizou. É quase que Jesus está querendo dizer: se vocês ficam raciocinando, alguns vão chegar à conclusão de que eu sou filho de Deus, mas outros não. Então existe um meio para saber que eu sou filho de Deus. São os fatos. Quais fatos? As obras que eu realizei. Primeira meditação. A outra é que nós podemos conhecer a Deus. Para nós cristãos, católicos, conhecer a Deus é possível através do Filho. Então, podemos imaginar Deus de muitas maneiras, não é? E as religiões falam, os filósofos também, uns contra, outros a favor, uns dizem que é assim, outro é assado, e a nossa imaginação também, nossa fantasia. E o importante é a gente conhecer a Jesus, é Ele que revela quem é Deus. E como conhecer a Jesus? Pelas obras. Aí aqui a gente poderia elencar muitas obras. Por exemplo, o amparo que Jesus fez às mulheres que na época não eram valorizadas, não é? Depois o amparo que Jesus fez às crianças, os menores, que também não eram valorizados. Depois a compaixão que Jesus teve para com os doentes, mesmo dia de sábado, curando os doentes. Depois a compaixão que Jesus teve para com Lázaro e deu mais uma chance para ele, digamos, né? O trouxe à vida, ressuscitou, fez viver aquele que tinha falecido, fez voltar à vida. Então, muitos sinais nosso Senhor realizou. A força da sua oração, que fez a partilha do pão e deu para alimentar a todos com a sua prece, a sua oração e a sua presença no meio de nós. Depois transformou aqueles seus discípulos medrosos que todos abandonavam, que todos abandonaram a ele, mas Jesus fez daqueles homens corajosos, anunciadores do reino, a tal ponto que deram a vida para dizer: Cristo está vivo. E assim poderíamos elencar muitas obras de Cristo, as suas palavras, seus ensinamentos sobre a felicidade, por exemplo. Jesus disse: vocês querem ser felizes? Eu lavei os pés. Lave os pés que vocês vão descobrir que tem uma coisa incrível, uma coisa que ninguém disse, uma coisa que você jamais sentiu. Lavando os pés, vocês vão sentir a felicidade, lavando os pés aos outros. E assim nosso Senhor revelou
quando disse que o Pai manda a chuva, e essa chuva cai em todo o terreno, do homem bom e do homem mau. Para dizer que nosso Senhor considera a todos como filhos e como uma boa mãe ou um bom pai quer ver os filhos unidos. Por mais que os filhos entre eles briguem, e um tenha razão ou outra, mas o pai ou a mãe quer sempre a salvação de todos. Assim nosso Senhor foi revelando com seus ensinamentos e suas atitudes que ele vinha de Deus, principalmente pelas suas obras, não é? Fez o coxo andar, o cego enxergar, o mudo ouvir, e mais ainda transformou homens e transformou corações. Esse aí que é o maior milagre. E um grande sinal mesmo é aquele dos seus discípulos. Aqueles que tinham abandonado se tornaram mártires, deram a vida para dizer: Jesus está vivo no meio de nós. Então continuemos nos preparando para celebrar a Semana Santa com essas santas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.